gente vai, de vez, né, vamos começar com as partículas, que é a fumaça que vai sair dessa chaminé. Eu acho que eu já tinha falado num vídeo anterior que eu, esclarecido, né, que eu tinha criado, mudado um pouco a configuração da luz, tinha mudado um pouco a configuração do material também, e trazido um vagão com um elefante, que era o que eu tinha usado no arquivo original lá do que eu usei para fazer a animação para demonstrar o que a gente ia fazer nesse trabalho. E, e que a gente precisa, antes de começar a animação, ter todo o resto já resolvido, porque senão a gente vai ter que voltar atrás, refazer as coisas e implica refazer a animação também, tá? Então, quanto mais vocês puderem estar certos de que o que vocês estão fazendo é o resultado que vocês querem animar, são os materiais e tal, melhor, tá? Então, como eu falei, se não está pronto para fazer a animação, melhor nem começar ainda, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, só para ajudar a visualizar, eu vou esconder esse cenário, eu vou esconder aqui vou esconder aqui pelas collections, tá? Vou esconder as áreas, a câmera eu vou deixar, vou esconder o cenário, o elefantinho tem que trazer para a collection trem. Vamos ver o que mais precisaria ser feito. O tapete tem que estar fora, ele está dentro. Deixa eu só tirar ele da collection. Não sei se vai dar certo aqui, peraí. Pronto. Tá. Então o tapete sai dessa collection, vai para outra. E acho que é isso. Deixa eu ver se eu escondo o trem. Tá, perfeito. É só isso aí mesmo. Bom, então vamos. Vou esconder o trem aqui. Se bem que nem vai fazer diferença na hora de processar. Então vamos continuar aqui. Então o que eu vou fazer agora é. Eu vou selecionar aqui a chaminé e vou fazer com que o cursor 3D fique alinhado com a chaminé. Então, Shift S, Cursor to Selected, porque o cursor 3D vai ser colocado ali no ponto pivô da chaminé, né? No 000 da chaminé. E a gente vai fazer, vamos para o Top View, a gente não precisa por enquanto aqui do Shader Editor, então a gente pode ter outra viewport 3D. Eu vou colocar no Top View aqui. Tá, e a gente pode Shift A, vamos adicionar um círculo. E aí vocês, por favor, abram esse menuzinho aqui. E vamos colocar um círculo com 5 vértices, que é um pentágono, né? O Fill Type é nada, eu acho que nem tem outra opção, porque não, é um círculo, né? Bom, tem, mas é nada, tá? Coloquem Fill Type como nada. E ele é. Deixa eu só desfazer de novo, que ele inseriu alinhado a view, mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso, tá? Então é um círculo com 5 vértices alinhado a view, tá? E o fill type igual a nada, nothing. Tá. Então é isso. Agora vocês vão entrar no Edit Mode desse pentágono. Ó, eu tô aqui no Edit Mode, vão usar a escala para deixar ele mais ou menos do tamanho da chaminé. E vão usar o G para deixá-lo um pouco acima da chaminé. E vocês vão chamar esse círculo, pode sair do Edit Mode, vocês vão chamar esse círculo de emissor. O que esse círculo, esse pentágono, né? O que esse pentágono vai fazer? A partir dele, as partículas vão ser emitidas. E esse pentágono, ele vai ser linkado à chaminé. Então, para onde a chaminé for, esse pentágono vai, e onde ele vai, quer dizer, enquanto ele está indo, ele está emitindo ali as partículas. Então, é isso aí por isso que a gente criou um pentágono. Podia ser qualquer outra coisa, tá? Não faz diferença, qualquer forma bidimensional ia servir. E o tamanho dela, mais ou menos esse aqui. Por que eu sugeri que vocês fizessem essas transformações de escala no Edit Mode e não no Object Mode? Porque toda vez que a gente faz os transforms dentro do Edit Mode, isso é uma informação importante, tá? Todas as vezes que a gente faz um transform dentro do Edit Mode, escala, grab, rotation, a gente não muda as coordenadas globais. Então não precisa nunca dar o Ctrl A.
Então, se vocês olharem aqui, ó, tô no Object Mode, e olharem aqui como chama isso aqui, os transforms, tá? Location, Rotation e Scale, vocês podem ver que mesmo que eu tenha feito Scale, ele não alterou nada. E ele também não alterou a location, essa aqui é a location original do meu objeto, porque vocês podem até ver que o ponto pivô dele continua no mesmo lugar. Então, na verdade, esse é o procedimento recomendado para a gente fazer os transforms, GRS, Grab, Rotation e Scale, é fazer no Edit Mode. Aí a gente nunca vai precisar usar o Ctrl S, o Ctrl A, que é o Apply. Tá? Então, esclarecido isso, vamos para as partículas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente está com o emissor selecionado, com esse pentágono selecionado. Agora, vocês vão selecionar esse ícone aqui. E aí vocês vão, é muito parecido com o editor de materiais, tá? Então, agora vocês vão acrescentar um novo slot para as partículas, vocês podem chamar isso aqui de fumaça do trem. E qual é o tipo de emissor? Pode ser. Qual é o tipo de partícula? Desculpa. É um emissor ou é cabelo? Pode ser cabelo também, se vocês quiserem. Vocês podem fazer um tapete peludinho. Não é muito complicado. Tá? E a gente pode observar essas partículas animadas tanto nessa viewport renderizada quanto nas outras. Como eu acho que vai ficar, talvez fique mais rápido, né? Porque tem que ver que eu tô com um Blender, mas também tô com um gravador de câmera, né? Então, e eu não tenho uma placa de vídeo dedicada, assim, tipo, não é um computador assim, muito legal para fazer isso, que é o computador que eu uso em casa. Enfim, né? Tô tentando aqui me desculpar por não ter um super equipamento. Tá, enfim. Vou trocar aqui por causa disso, tá? Vou trocar a forma de fazer o shading para Solid, mas se vocês quiserem continuar com essa renderização aqui do preview, pode ficar, tá? Não tem gato. Tá, então assim, ó, como é que funciona? A gente tem esses parâmetros todos aqui que vão configurando para mostrar, para simular esse efeito da fumaça subir. Assim, se vocês viram o vídeo que eu mostrei como exemplo, né, do resultado do trabalho que eu fiz para vocês fazerem o mesmo processo, vocês vão ver que não é fumaça, tá? Isso aí são tipo são umas esferas que sobem, tá? Então não é fumaça. Como se fossem umas bolhas quase. Então, é o que a gente vai fazer, tá? Não é fumaça mesmo. Até porque eu acho que não tem a ver com esse cenário, com esse desenho, fumaça. Tá. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente tem a quantidade de partículas. Aqui tem 1000. Sei lá, quantas vocês quiserem, tá? Pode botar 1000, 5000. Claro que quanto mais vai demorar. Mas não vejo muita diferença. Entre 1000 e 10.000, para mim, não deu diferença nenhuma. Dá diferença na hora de visualizar, né? De ter mais partículas sendo geradas. Mas não faz tanta diferença assim. Tá? Frame start e frame end é a duração da animação. Eu vou colocar 0,50 aqui para a gente ter uma animação mais rápida. E eu vou colocar aqui na timeline também o start 1 e o end 50, porque aí a gente vai fazer o loop da animação só entre o 0 e o 50. Então o cursor ele nunca vai passar daqui, ele vai ficar sempre em loop. Tá? Vai ficar mais fácil da gente fazer a visualização. E para usar a animação, para ativar o player, né, usei espaço, que eu acho que é o padrão em quase todos os programas. Estou dizendo quase todos porque eu não me lembro de outro que não seja, tá? Bom, lifetime é quantos frames a partícula, cada uma dessas partículas vai ficar em tela. Então, se é 50, significa que ela fica 50 frames em tela. Se for 10, enfim, né, quer dizer que ela fica 10 frames e depois morre. E morre, quer dizer, ela some. É porque é lifetime, né? Então, enfim, desculpa aí enfim, que ela fica em tela 10 frames. E lifetime randomness é quanto tempo, é a aleatoriedade desse lifetime. Então, se vocês botarem um valor diferente de 0, quanto maior o valor, eu não sei se isso aqui deve ser de 0 a 1, quanto maior o valor, mais randômico é. Então, ele pode ficar... Agora, eu não sei qual é a faixa que ele faz a variação, tá?
Mas se for, por exemplo, se tem um valor randômico, ele pode variar de 8 a 12, alguma coisa assim, tá? Isso é tudo que vocês vão testando. Isso, eu estou mostrando o que são os parâmetros que eu configurei naquela animação que eu fiz. E depois vocês, sabe, vocês podem mexer, sabe? Nada é proibido aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A próxima coisa que. Vamos ver o que está acontecendo agora. Vamos ver se está acontecendo alguma coisa. Ó, a gente já definiu um número de partículas, um frame start, um frame end, um lifetime. Nada. Então, quando tiver acontecendo alguma coisa, a gente vai ver uns negocinhos subindo aqui, ou descendo. A gente vai ver um negocinho saindo aqui desse pentágono, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora em render, tá? A gente tem render as halo, nenhum objeto, collection e tudo. Se a gente deixar como halo, a gente vai ter um objeto que é uma representação do Blender, tá? Vamos ver se a gente coloca aqui scale igual a 1. Ainda não tem nada aparecendo. Tá, então não tem nada ainda. Eu acho que a gente podia agora abrir aqui alguns desses itens, tá? Um por um e ir olhando. O caixa a gente vai ver depois, quando tiver tudo pronto. A gente vai fazer um bake dessa animação, de forma que tudo isso não precise ser calculado todos os frames. Aqui em Velocity, eu acho que é onde a gente vai começar a ver um resultado da animação. Vocês coloquem um valor para normal aqui. Vamos colocar um valor bem alto, assim, bem alto, tipo 4, vamos ver. Deve começar a aparecer alguma coisa, tá? Então, isso aqui vai ser a velocidade em metros por segundo, assim, tipo, qual é a força com que ele vai expelir essas partículas. Metro por segundo não é unidade de força, mas é a analogia que eu consigo fazer para explicar isso. Então, a partícula vai mais alto, né? Quanto maior essa velocidade aqui. Vocês podem colocar uma função de aleatoriedade aqui para essa velocidade que está em zero. Eu vou só deslizar, tá? Quando vocês começam a deslizar, ele vai vai aleatorizar todos esses parâmetros da velocidade. Então, vamos ver, por exemplo, colocar em 1, tá? Todos esses valores aqui vão ser aleatorizados. Eu coloquei em Object Velocity, em Randomize aqui. Tá, então ele vai randomizando todas essas coisas aqui para cada uma das 1000 partículas. Deixa eu colocar 100 partículas aqui, que eu acho que fica mais visível. Tá, então 100 partículas com um lifetime de 20 numa animação de 50 frames. Tá realmente parecendo umas bolinhas, né? Se vocês entrarem aqui em render, vocês vão ver que provavelmente está como Halo, né? Halo, ou a forma de renderizar. Eu coloquei a escala como 2, vamos ver se eu colocar a escala como 1. Acho que nem deu diferença, nem fez diferença, tá? Mas a gente não vai deixar como Halo, tá? Pode deixar como 0 aqui, a escala, a aleatoriedade da escala, que a gente vai criar um objeto para colocar no lugar dessas partículas do Blender, tá? Vamos ver assim, ó. Se vocês abrirem aqui em Physics, esses são parâmetros que vocês podem trocar se vocês quiserem. Deixa eu só dar uma pausa. Vocês têm aqui para física newtoniana esses 3 parâmetros aqui, ó. O Brownian, não vejo tanta diferença, mas o drag eu acho que vai fazer mais diferença, que é o arrasto, né? Então, deixa eu ver, por exemplo, 0.3. Ele muda a velocidade com base em alguns parâmetros, o damp também. Se vocês querem ver o que esses parâmetros estão fazendo, deixa eu só dar uma pausa aqui no Blender. Se vocês querem ver o que esses parâmetros estão fazendo, olha só, está explicando aqui os parâmetros da física newtoniana para partículas, tá? E aí vocês têm aqui no painel forças, o que cada um desses faz. Então, por exemplo,
O drag reduz a velocidade da partícula em relação ao tamanho e a velocidade ao tamanho. E esse aqui reduz a velocidade da partícula. Tá? Aqui são outros parâmetros que eu realmente nunca mexi, mas em todo caso eu acho que é interessante a gente olhar a documentação. Tá? Se vocês, eu só coloquei no Google Blender Particle System e fui atrás de alguma coisa que tivesse uma URL que tá no site do Blender, tá? Então aqui vocês conseguem ver, é bem completo e bem fácil de seguir esse, essa documentação aqui a respeito das partículas e explica bastante coisa também, tá? Então acho que fica uma dica legal aí de vocês olharem, porque tem algumas... o que significa, por exemplo, aqui a velocidade normal? Então, aquele conceito ali que eu estava confundindo com força, né? Essa coisa de que tem uma força que move as partículas. Na verdade, isso aqui é a velocidade inicial. Tá? Então, é por isso que é em metros por segundo. E todas as outras coisas vocês podem olhar por aqui também. Então, é só em emitter. E aqui tem todas as definições e explicações para cada um desses atributos aqui do sistema de partícula. Eu acho que o nosso sistema não vai ficar muito mais diferente disso, tá? Vocês podem mudar o que vocês quiserem aqui. Vamos mudar um pouco o arrasto, pode aumentar um pouco a velocidade aqui. E eu estou mexendo isso, eu estou mudando os parâmetros com o Play ligado. Então, à medida que eu mexo, ele já atualiza e eu já consigo ver o resultado final mesmo. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos aqui numa dessas viewports ortogonais e vamos inserir uma icosfera, tá? Cuida para estar no Object Mode, Shift A, Mesh, icosfera. A gente nunca usou uma icosfera antes, tá? Uma icosfera ela parece uma esfera, só que ela é construída por triângulos. Esse objeto aqui ele pode ser planificado com uma solução muito melhor do que uma esfera, e ele tem menos polígonos. Então, quando der para usar uma icosfera, usa. Coloca uma subdivision de 1 e o raio pode colocar... Eu vou colocar... Assim, eu vou deixar 1 e vou ajeitar o raio, vou mudar a escala no Edit Mode, tá? Porque agora a gente tem um novo modo de operar, a gente só faz mudança de escala no Edit Mode, combinado. Então, vamos trocar o nome de icosfera para partícula de fumaça. Vamos fazer uma coisa que eu não fiz, tá? Vamos fazer agora isso. Vamos desabilitar o render desse objeto. Aqui a gente desabilita o render dos objetos. E aqui a gente consegue definir quais são os botõezinhos que a gente vai ver nessas colunas. Então, ó, por exemplo, aqui eu quero ver os objetos que estão visíveis e os que vão renderizar. Pronto. Então, não quero renderizar essa partícula de fumaça. Posso até estar vendo, mas eu não quero renderizar. Ok. Posso criar um material para ela já também. Então, eu vou criar um new slot aqui, vou chamar de fumaça. Opa, fumaça. E esse material vai ser branco, não vai ser metálico, não vai refletir nada, vai ser só branco. Ok. Agora a gente seleciona de novo o nosso emissor aqui, o pentágono, volta ali na configuração das partículas, vamos ali em render. Agora, ao invés de render as halo, vocês vão colocar render as object. E em object, vocês vão colocar instance object, vocês vão colocar partícula de fumaça. Eita! Tá? E aqui tá agora a nossa animação. Assim,
Tem que mexer, né, no tamanho aqui, tô mexendo na escala. Vamos ver. Ah, sei lá, gostei dessa escala, tá? Eu, por mim, tá pronto. Então, é isso, tá? Depois que tá tudo prontinho, vocês podem vir aqui em Cache e Bake. Quando vocês fizerem isso, vocês vão perder o acesso a todos esses parâmetros. Deixa eu dar pausa aqui. Vocês vão perder acesso a todos esses parâmetros porque essa animação vai deixar de ser calculada. A cada frame, o Blender está calculando a velocidade, a posição e tudo de cada uma dessas partículas. Ele trata essas partículas como se elas fossem realmente um sistema físico mesmo. E isso custa processamento. Quando vocês clicarem em Bake, o Blender vai tratar isso como uma animação. Ele não vai mais calcular as coisas frame a frame, ele vai usar uma lista de tamanho e posição para cada uma das partículas e vai ser uma animação mais parecida com aquelas que a gente faz no After Effects. E isso poupa bastante, tá? Isso poupa bastante processamento. No nosso caso, que a gente tem uma animação com os parâmetros bem simples, uma animação curta, não vai fazer diferença, mas a boa prática é, depois que terminou de configurar os parâmetros da animação, fazer o bake. Por isso que vocês não vão ter acesso mais a esse menu. É claro que depois a gente pode deletar o bake e voltar a ser o acesso ao sistema de partículas, tá? Só uma coisa que eu acho que eu preciso alterar, eu vou aqui na minha partícula de fumaça, eu vou fazer G e Z, porque ela tá assim, tá? Eu só coloquei ela mais pra cima, opa, eu só coloquei ela mais pra cima, porque, aqui, porque ela tava muito pra baixo, sei lá, enfim, achei que ela tava muito pra baixo aqui. E vocês têm que ver que essa partícula que tá aparecendo aqui, ó, isso é o original que não vai ser renderizado, então de boas, tá? Não tem problema. A animação não está pronta, tá? A gente vai ter que mudar ela, porque a gente vai fazer a animação do trem. Mas deixa eu só mostrar como é que faz o bake aqui para a gente completar toda essa parte da aula, da lição. Então, seleciona aqui bake e pronto, acabou. Era só isso. Agora vê assim, eu não tenho acesso às coisas mais, tá vendo? A gente não vai mais mudar nada. Aqui tu não muda mais as coisas em tempo real, mas a animação continua ali. Se vocês precisarem mudar, e a gente vai precisar, porque a gente vai fazer a animação do trem e das câmeras, e a gente vai ter que mudar, pelo menos eu vou sugerir tá, que vocês mudem o start e o end da animação, que ela vai ter pontos de início e fim diferentes e vai ter uma duração diferente também. A gente vai precisar reconfigurar esse sistema aqui. E por isso a gente vai deletar o bake. Então, aí quando a gente for fazer a animação, só vem aqui, delete bake e pronto. É só isso, tá?